Pronto, Paulo. Pode começar. Beleza? Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim, graças a Deus, né? Mais um dia de luta aí, mais um dia, uma quinta-feira. Nossa aula ficou o dia de hoje, né? O professor Brunão prezou a data de hoje, a gente fez a velha permuta, ok? Então, dando continuidade, né? A nossa aula, o nosso conteúdo, como eu falei mais cedo para vocês, a gente vai fazer de tudo para ver se conclui essa nossa parte de climatologia. E ainda hoje eu quero dar início, pelo menos uma pequena introdução, sobre capitalismo. E quando a gente fala sobre capitalismo, a gente tem que se atenar que é o sistema global, né? O sistema que domina o mundo, desde que, assim, modernamente falando, há mais de 500 anos, certo? Então, do capitalismo vai surgir toda a desenvoltura econômica, social e também cultural, principalmente cultural para a nossa própria sociedade, né? Mas antes de falar sobre capitalismo, a gente vai voltar aqui na questão de climatologia. Já está a canetinha aqui, você está escrevendo. Cadê? Está aqui, tá. E a gente ficou na questão 7, é isso? Então, a questão que vai envolver desertificação. Só lembrando a vocês que não esqueçam, caiu no Enem falando sobre desertificação e sobre arenização, vocês jamais esqueçam, né, que a desertificação acontece no Nordeste, questão envolvendo também tipo de solo, é isso? Já a arenização acontece na região sul, e envolve também tipo de solo diferente, é isso? São grandes áreas que foram devastadas, que estão se transformando em imensos areais, tem muita areia, certo? Outra questão também que você não vai esquecer, quando falar em desertificação e também em arenização, que a desertificação, ela vai ser típica, né, dos climas semi-áridos, enquanto a arenização dos climas subtropicais, certo? Então, vamos ler aqui o que nos diz a questão 7. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada pelo manejo inadequado de recursos naturais nos espaços áridos, né, secos, semiáridos, subúmidos secos, que compromete os sistemas produtivos das áreas suscetíveis, os serviços ambientais e a conservação da biodiversidade. Então, no Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis desse processo, que pode ser causado pelo homem ou pela própria natureza e agravado pelas questões climáticas. Veja só, pessoal. No Brasil, 1.480 municípios estão inseridos, quem viu na aula passada, no polígono das secas. E a gente viu também que o polígono das secas, logicamente, está inserido em climas semiáridos, principalmente pegando, em sua maior parte, as regiões do sertão, sub-região nordestina, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, certo? Então, pessoal, quando se falar em semiárido, vocês não vão esquecer jamais que o semiárido, o sertão nordestino, melhor falando, é o semiárido mais habitado do mundo, e onde tem mais gente. Aqui vai falar até mais embaixo, tem mais de 31 milhões de pessoas morando no semiárido nordestino. A questão envolve o seguinte, que não esqueçam que o processo de desertificação, ele é um processo natural, é natural. Questões climáticas naturais, ok? Então, mesmo se não existisse nenhum homem, né, ninguém morando no semiárido nordestino, a própria natureza, pelo decorrer, pela sua evolução, como os cientistas estudam, estaria deixando o nosso sertão desertificado, né? Estaria passando o nosso clima semiárido para o processo de desertificação, né? Estaria ficando seco de todo jeito. O que acontece? Quando o homem entra na história, entra na jogada, esse processo de desertificação, que é natural, ele acelera. Ele acelera além do que ele deveria ser acelerado, se fosse somente a própria natureza
agindo nele, certo? Então, é aqui onde vai residir todo o problema, quando o homem entra na jogada. Então, o processo de desertificação deixa de ser somente um processo natural e passa a ser também um processo antrópico, um processo social, ok? O homem também faz com que as questões climáticas, a climatologia do local seja alterada. É isso que a gente já estudou no início desse conteúdo. Atinge particularmente os estados do Nordeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo. Esses dois estados, a sua região mais ao norte. Os estudos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com os governos de 11 estados, demonstram que as áreas suscetíveis à desertificação representam 16% do território brasileiro, atente para esse número aqui, né? Quase um quarto, né? Do território, quase um 20 avos, no caso. Quase 20% do território brasileiro está em áreas que estão sofrendo desertificação. E 27% dos municípios, 5.601, ou são 660 municípios que existem no Brasil, me falha agora a memória, estão em áreas suscetíveis a se tornarem um deserto no futuro. Envolvendo a população de 36 milhões, aqui ficou tudo junto, 633.671 habitantes, onde se concentra 85% da pobreza do país. Olha mais. Olha mais isso aqui, ó. Além de toda essa problemática, o semiárido é quem vai concentrar 85% da população pobre do país. 85% da população pobre do país. Logo, representa um contexto que demanda as políticas públicas específicas importantes para o combate à pobreza e a melhoria das condições de vida de parte significativa da população brasileira. Então, a questão fala tudo sobre semiárido, né? Sobre desertificação, sobre agravamento climático. Aí um fator que tem contribuído para o agravamento, do problema da desertificação no sertão nordestino é o quê? Então, a gente vai procurar na questão qual, vamos dizer assim, a coisa, né? O motivo que faz com que esse processo de desertificação seja agravado, seja desenvolvido, seja enligeirado mais do que a própria natureza. Estou criando aqui um bocado de silogismo aqui, neologismo, aliás, não sei nem se eu sobre esse Carlimento vão aprovar. Entendeu? Só para vocês compreenderem. Então, tudo está acelerando devido a que tipo de fator? Fator natural não é. É isso? A natureza estaria seguindo seu próprio rumo, seu próprio caminho, o seu tempo, né? No seu ritmo. Então, todo fator que agravou foi o fator antrópico. O homem entrando no meio, intrometendo e prejudicando o desenvolvimento do semiárido. De que forma o homem, né, que tipo de atividade ele pratica para que se faça com que esse processo de desertificação seja aumentado de ritmo? É devido à expansão da sojicultura, né, a cultura da soja, com a utilização de máquinas e equipamentos modernos. Você diz, rapaz, no Nordeste se planta soja? Vocês vão se lembrar do oeste da Bahia, oeste baiano. Lá se planta soja. Mas, porém, quando se fala em sojicultura, cultura da soja, a gente vai lembrar de quem? Do Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É isso? Fronteiras agrícolas, a gente estudou na aula de agricultura e sistemas agrícolas, na nosso primeiro conteúdo, aliás, né, desse ano. Vamos para frente. B. É o extrativismo vegetal. Podia ser. Quando falar em extrativismo vegetal, pessoal, se tratando em sertão nordestino, se tratando em semiárido, vocês se lembram da lenha e da argila, que hoje são os dois principais, né, fatores antrópicos que
fazem com que esse processo de desertificação acelere. A retirada da vegetação natural para fabricação, né, de lenha e a argila, né, a terra que é utilizada para a fabricação, para a atividade de cerâmica, não é isso? Tijolos, telhas, né, e outros utensílios. Então, isso aí degrada demais o próprio ecossistema, o próprio meio ambiente nordestino, do sertão nordestino, certo? Aí aqui diz, destacando-se o látex, matou a questão. O látex, região da Amazônia, né, a borracha, descartada a assertiva B. A C. A prática da agricultura itinerante, que acelera o desgaste do solo. Bonito, né? A agricultura itinerante, a gente estudou também, homem queima a terra, né? Acaba seus nutrientes, acaba sua fertilidade. Há também a derrubada de árvores, é isso, para ganhar campos para a plantação. E nisso, o que é que acontece? Desgasta, ou se retira a lenha, e também desgasta o solo, não é isso? A retirada da argila. D. O acelerado processo de urbanização e a grande densidade demográfica. A gente não estudou ainda demografia, isso, mas densidade demográfica, o próprio termo já está sugerindo uma área bastante, isso, ocupada pela população, uma área bastante urbanizada, uma área que more muita gente. Isso faz com que, né, e essa grande densidade demográfica, essa grande urbanização iria fazer com que se acelerasse o processo de desertificação no sertão nordestino. Aí você, eita, o professor falou que o semiárido nordestino é a área mais populosa do mundo, dos semiáridos que existem no mundo. Aí você vinha marcar a questão dele. Aí dava errado. Porque quando se falar em Nordeste, a área mais densamente povoada, mais densamente populosa, é o litoral, é isso? Ou zona da mata. Ok? Não esqueça. E aí, a instalação de aerogeradores e painéis solares, realizando a ocupação de áreas de risco. Não. A gente sabe que a região nordestina é a que recebe mais luz solar no Brasil, é isso, durante o ano todo. E é no sertão que se faz sentir essa maior quantidade de energia solar recebida. Porém, na questão da expansão de aerogeradores, de painéis solares, é isso? Energia eólica, que faz com que se acelere o processo de desertificação. Então, pessoal, não resta dúvida que a assertiva correta é a assertiva C, a agricultura itinerante. Beleza? Clima tropical de altitude, toda essa areazinha aqui montanhosa, localizada principalmente no sudeste do país, no interior do sudeste, não no litoral do sudeste, sim mais no interior, ok? Então, pessoal, o clima litoral, desculpa, o clima tropical de altitude vai ter como, o nome já está falando, o fator predominante, a altimetria do terreno. Então, vai pegar toda essa área montanhosa aqui do sudeste, é isso? É tanto que a gente colocou aqui a cidade de Campo do Jordão, que está a um pouco mais de 1.600 metros de altitude. É a cidade mais alta, né, do Brasil. Então, o fator altitude vai fazer com que essa tropicalidade desse local restrito, que seja essas regiões serranas do sudeste, se façam ter diferença com relação ao clima tropical típico que a gente viu que vai aparecer com maior influência no Brasil Central, certo? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente vai pegar aqui Apodi, Riacho da Cruz, Martins e Porto Alegre, bem pertinho lá de vocês, Porto Alegre. Olha o que acontece.
Essas 4 cidades estão localizadas no semiárido nordestino, é isso? Estão no sertão. Porém, o fator altitude faz com que, por exemplo, para poder estar 77 metros acima do nível do mar, né? Riacho da Cruz, eu não me recordo agora a altimetria da cidade de Riacho da Cruz, mas vai estar por aí 80, 90, 100 metros acima do nível do mar. Não recordo. Porto Alegre a quase 600 metros de altitude. Martins a mais de 700 metros de altitude. Embora estejam essas 4 cidades localizadas no semiárido nordestino, o fator altitude vai fazer com que se crie um microclima, digamos assim, em Porto Alegre e em Martins, certo? Que vai já dar uma diferença para os cidadãos que moram em Riacho da Cruz e também no nosso Apodi, beleza? Então, pessoal, o clima tropical de altitude, regiões serranas do sudeste do Brasil, certo? Vai ser influenciado pela massa tropical atlântica, no verão, né? E no inverno pela massa polar atlântica. A diferença da altimetria para o clima tropical típico é justamente que no clima tropical de altitude, lá vai aparecer maiores índices pluviométricos. Ou seja, vai chover mais nas localidades que possuem clima tropical de altitude, Serra de São Paulo, Serra de Minas Gerais, Serra do Rio de Janeiro, Serra do Espírito Santo, né? Então, toda essa região serrana do sudeste do Brasil vai apresentar maior índice de pluviosidade, maior índice de chuvas do que as outras áreas do país que vão ter influência do clima tropical típico, né? E aqui ele colocou só para ilustrar que, em média, é 1.700 milímetros de chuva anuais. Aqui, Campo do Jordão, né, durante o ano todo. Do lado direito, a questão da quantidade de chuva durante cada mês do ano, né? E aqui do lado esquerdo, ó, esse traçadozinho vermelho, a temperatura. Observa. Rio de Janeiro, clima tropical típico, é isso? Rio de Janeiro, em média, faz 22, 23 graus, a média, 25 graus de média. Por exemplo, durante o ano, média anual. Se a gente for pegar aqui todo o climograma dos meses do ano todinho de Campo de Jordão, que está também em área tropical, só que o fator altitude, vocês vão ver que vai dar uma média térmica em torno de 15, 14 graus, certo? Então, o fator faz com que esse mude entre 4 a 5 graus, né, de temperatura com relação a outra localidade que esteja localizada próxima ao nível do mar. Beleza? E último, subtipo climático, o clima subtropical úmido. Esse úmido, alguns autores colocam, outros autores não colocam. Então, na prova do Enem, possa ser que venha somente falando sobre o clima subtropical, o clima subtropical úmido. É a mesma coisa. Não vão esquentar com isso. Então, o clima subtropical, o que é que vocês vão precisar saber? É um clima de transição. Assim como o nosso clima semiárido aqui no Nordeste, né, que é do tropical para o deserto, o clima subtropical é um clima de transição do tropical para o temperado. A gente viu que os países ou as localidades que sofrem influência do clima temperado é os que vão apresentar as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Então, todos os estados, todas as localidades brasileiras, né, região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul de São Paulo, mais pequena parte também ao sul do Mato Grosso do Sul, vão ser influenciados pelo clima subtropical. Então, nessas áreas, a gente vai encontrar
mais ou menos bem definidas as 4 estações do ano, certo? E aqui só para vocês saberem, a influência da massa tropical atlântica, a massa polar atlântica, igual ao clima tropical de altitude. A gente falou aqui também que é o clima de transição do clima tropical para o clima temperado. E, detalhe importante, não esqueça, depois do clima equatorial, que aparece lá na Amazônia, não é isso? Na região norte aqui do Brasil, certo? Depois desse clima equatorial, o clima subtropical é o clima que vai chover mais, certo? Onde vai haver mais precipitações pluviométricas. Então, caiu na prova do Enem, segundo o subtipo climático que mais chove no Brasil, não esqueça, é o clima subtropical. E, igual ao clima equatorial, as chuvas serão bem definidas durante o ano todo, certo? Aquele exemplo que a gente citou agora no semiárido, falando de 2 cidades, Apodi e Riacho da Cruz, e mais 2 cidades localizadas no maior altitude, sendo Martins e Porto Alegre, eu vou trazer para vocês aqui também. Ó. Isso acontece no subtipo climático também subtropical. Nós temos Curitiba, que está mais ou menos a 935 metros de altitude, né? E temos Porto Alegre, que está mais ou menos a 13 metros de altitude, ou seja, quase ao nível do mar. Né? Curitiba está quase a 1.000 metros de altitude. Todas as duas são influenciadas pelo clima subtropical. Observem a questão das chuvas em Porto Alegre, né? Observem a questão das chuvas em Curitiba. Observem a temperatura média em Porto Alegre, né, que chega aqui mais ou menos a 25 graus. A média, não é que seja só 25, lá também faz calor que só, quase igual aqui no Nordeste, nas épocas do ano, mas a média térmica lá, o ano é em torno de 25 graus, bem frio para nós. Já a maior média térmica que dá lá em Curitiba, dá um pouquinho também parecido com Porto Alegre. A menor, que é mais ou menos para 14, 15 graus, né? A menor também tem essa média, certo? Então, esse fator de altitude também vai dar diferença de questão de pluviometria, né? E temperatura com relação ao mesmo subtipo climático que vai aparecer, por exemplo, em Curitiba e em Porto Alegre, né? Mais uma vez, vocês observam que Porto Alegre chove bem mais do que Curitiba. Em contrapartida, Curitiba é bem mais fria do que Porto Alegre. Ok? Então, vamos aqui para a questão 8. Até agora, tudo ok, pessoal? Sem nenhuma dúvida? Podemos seguir? Vamos lá. Em relação aos tipos climáticos encontrados no Brasil, a afirmação errada. Vamos procurar aqui a assertiva incorreta. O clima equatorial apresenta elevados índices pluviométricos? Sim. E temperaturas médias acima de 22 graus? Sim. Está correto. É sempre acima de 22 graus Celsius. Bem mais acima, né? B. O clima da costa oriental do Nordeste, ou seja, pegando ali da cidade de Touros, aqui no Rio Grande do Norte, descendo até o sul da Bahia, litoral oriental, apresenta chuvas mais abundantes nos meses de inverno. O professor disse que era. Eu estou lembrando da aula passada que ele falou isso mesmo. Para C. O clima tropical, com chuvas de verão e invernos secos, ocorre em grande parte do território brasileiro. Confere? Tropical normal.
Verão quente, chuvoso, né? Isso a gente viu aula passada. Invernos um pouco mais a menos, porém secos. Em grande parte, é isso? Ou seja, na maior parte do território brasileiro. Por isso que tem aquela canção, né? Moro num país tropical. D. O clima subtropical apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas concentradas no verão. Ixi, Maria, agora o professor falou disso aí, rapaz, ele falou agora. Será que é concentradas no verão as chuvas do subtropical? Vamos para E. O semiárido, o clima semiárido, apresenta baixos índices pluviométricos, confere, e grande irregularidade na distribuição das chuvas. Falou aula passada que o que vai caracterizar o semiárido não é a falta de chuvas, e sim sua grande irregularidade. Então, a questão correta, pessoal, assertiva D. A gente acabou de falar que depois do clima equatorial, o clima que mais vai chover, né, vai ter maior índice de precipitações no Brasil, é o clima subtropical. Então, durante o ano todo, as chuvas são bem distribuídas, certo? Questão 9, é um mapazão aí da América do Sul, um mapa preto e branco, para complicar a nossa vida, mas é coloridinho, fica fácil a gente diferenciar as coisas. Quando é tudo uma cor, a gente vai ter que procurar pela tonalidade mais escura, mais clara, do que o mapa está pedindo, né? A questão está pedindo. Cai no Enem. Aí, na figura, observa-se uma classificação de regiões da América do Sul, segundo o grau de aridez verificado. Grau de aridez verificado. Temos aqui o Brasil, nós temos aqui o semiárido, né? Primeiro ponto, você pega um mapa da América do Sul, ou do mundo, ou do continente no geral, você vai procurar o mapa a partir de onde vocês conhecem. Vocês pegam a América do Sul, daí que ninguém tenha morado, né, no Chile, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, né, ou no Equador, ou nas Guianas, ou no Suriname. Então, a gente vai ter que se situar a partir do Brasil. E quando está falando de semiárido, a gente vai situar o nosso sertão nordestino. Pronto, me situei. A partir daqui que eu vou procurar entender o restante da semiaridez na América do Sul. Então, pessoal, essa parte mais branca, semiárido, é isso? O subúmido, semiárido subúmido. Aí tem o superárido, a região zona aqui, é mais escuro. O árido normal, essas outras aqui. E as demais áreas, né, que não vão entrar aqui no meio do estudo, da questão que ele está pedindo. Em relação às regiões marcadas na figura, observa-se que a existência de áreas superáridas, se pegarem na prova, é que ele não quis colocar deserto. Áridas e semiáridas é o resultado do processo de desertificação de intensidade variável causada pela ação humana. Eita, essa questão está de graça, vou marcar logo ela. É isso mesmo, está tudo certo. Vamos para B. O emprego de modernas técnicas de irrigações, aliás, possibilitou a expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando-se ao comércio internacional. Pessoal, é o que mais existe hoje no mundo, né? Capitalista, globalizado, das multinacionais. É isso? Exemplo clássico dessa assertiva B, a RID do São Francisco, né? Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do São Francisco, entre os sertões da Bahia e do Pernambuco. É isso?
Tem uma área semiárida que hoje é modelo, é uma das áreas, aliás, semiáridas que hoje é modelo no mundo todo, nessa questão de agronegócio. Quem diria que a gente poderia plantar maçã, uva, isso de qualidade, trigo, em pleno sertão nordestino, não é isso? E lá se planta. Quem diria que lá se fabrica vinhos de qualidade, que são bastante apreciados na Europa, nos Estados Unidos, na China, é isso? Tudo aqui no semiárido, ok? A questão B está bem bonita. E professor? Desertificação, intensidade variável. Ok. Todas as áreas têm seu nível, né, seu grau de desertificação. Causada pela ação humana. O que causa a desertificação é um processo, o que, pessoal? Processo natural. A natureza, por si só, causa a desertificação, gera a desertificação. A humanidade acelera. Acelera tal processo com suas ações erradas. Certo? Vamos para C. O semiárido, por apresentar déficit, né, falta de precipitação, passou a ser habitado a partir da Idade Moderna, graças ao avanço científico e tecnológico. Quer dizer que antes da Idade Moderna, não existia ninguém morando aqui no semiárido. Vocês que estudam história mais do que eu, pessoal, quando é ou quando foi quando é que se inicia a Idade Moderna? Responda aí para mim. Quando vocês respondem, eu estou explicando aqui. D. As áreas com escassez hídrica na América do Sul restringem-se às regiões tropicais, onde as médias de temperatura anual são mais altas, justificando a falta do desenvolvimento e os piores indicadores sociais. América do Sul, escassez hídrica, somente em regiões tropicais. Temos para a questão. Somente em regiões tropicais. Patagônia, Argentina, chilena. Extremo sul da América do Sul. Deserto do Atacama, no Chile. As áreas áridas e semiáridas na América do Sul não estão somente em áreas tropicais, certo? Não estão somente em regiões tropicais. Estão em áreas também, subtropicais. Já no extremo sul, a gente já pode falar que são áreas temperadas, certo? E o mesmo tipo de cobertura vegetal é encontrado nas áreas superácidas, áridas e semiáridas. Mas essa cobertura, embora adaptada às condições climáticas, é desprovida de valor econômico. E aí, pessoal? O que vocês acham? Áreas superáridas. Isso? Superácidas. Acho que aqui era áridas. Acho que aqui o erro de digitação lá do sistema lá. Áreas superáridas, áridas e semiáridas. Superáridas. Vegetações, deixa eu apagar isso aqui, que eu ia fazer uma coisa, eu fiz outra. Vou apagar aqui. Cadê? Acho. Tá, ponteiro. Caneta. Então, regiões superáridas. Vegetações xeromorfas. Olha aí que nome bonito. Xeromorfas.
xeromorfas. A gente vai estudar isso aqui quando estiver estudando biomas, né, fronteiras naturais. Xeromorfa. Xero. Adaptadas, né, à seca, né, ambientes muito áridos, muito secos. Morfas, formas totalmente secas. Vegetação de desertos. Xeromorfa, áreas superáridas, vegetação do deserto. Áridas, vegetações xerófilas, anotem, isso é um nome bonito. Hiper, né? Algo hiper é algo grandioso, estalém. Xerófila, xeros. A gente falou aqui xero, né? Adaptada à falta d'água. Né? Filas, relação à planta. Plantas adaptadas a climas áridos, a climas secos. Hiperxerófilas, certo? E semiáridas. Vegetações só xerófilas. Vocês podem encontrar xerófilas, adaptadas a climas secos, certo? E ainda tem alguns autores que gostam de complicar a nossa vida e diz que existem, e existe de fato, né, vegetações hipoxerófilas, adaptadas a climas secos, mas menos áridos que as regiões superáridas, estão entendendo? Então, tem aqui as vegetações xerófilas, plantas adaptadas a climas secos ou semissecos, e podem, por sua vez, se subdividirem em hiperxerófilas e em hipoxerófilas. Beleza? Isso aqui não vamos esquentar não, que a gente vai deixar mais para frente. Quero que vocês só se situem aqui nessa situação, certo? Então, pessoal, haja vista tudo isso, questão corretíssima, assertiva B. Então, hoje, com a ascensão, né, o domínio do capital monopolista, fez com que surgissem muitas multinacionais que vinham para países, principalmente não tão desenvolvidos, e trouxeram as tecnologias para produzirem em áreas do semiárido. Ok? Questão 10, dá para vocês verem aí, paisagem árida, seca, sol quente, pessoal aí peregrinando, né, caminhando para algum canto. Observem a figura. Aí a questão 10. A desertificação é o maior problema que afeta os solos na região do semiárido brasileiro. Em todo o Brasil, são quase, mais uma vez, 1.500 municípios afetados por essa degradação ambiental, que é causada. Desertificação que é causada. A gente falou que era causada questões da natureza. É isso? Ela é causada por questões da natureza. Porém, ela vai ser acelerada por questões antrópicas, pelo mau uso, né, dos potenciais naturais da nossa região semiárida pelo homem. É pelo manejo inadequado dos recursos naturais pelos seres humanos. Então, bonito, né, que dá até medo de marcar. B, por resquícios, né, poucos, ciclones extratropicais oriundos do Oceano Atlântico. Pessoal, áreas de ciclone no Brasil, região sul, às vezes, região sudeste. E quando a gente fala que ciclone no Brasil, é algo bem, bem raro, né? Algo bem raro. Ciclone, né? Que a gente vê nos Estados Unidos, aqueles furacões, aquele vento, aquele rodamuinho gigante, não. Ali no Brasil, é raro. Agora, as condições favoráveis para que eles, caso aconteçam no Brasil, como aconteceu há uns 4, 5 anos aí atrás, em Santa Catarina, na região sul ou sudeste. Mas, como disse, repito, algo bastante raro.
Então, já está fora aqui do Nordeste, né, do semiárido. É pela ação das placas tectônicas em processo de dobramento, é isso que vai causar a desertificação do Brasil, ou no semiárido, as placas tectônicas vêm, se batem, se dobram, montanhas, fossas, né, terremotos, tsunamis, isso tudo é que vai ser o causador da desertificação do Nordeste? Não, né? D. É um processo natural, provocado por elementos microbianos. Ixi, mano. Tem que ser muitos micróbios, né, para gerar uma desertificação dessa, do jeito que vem. Ou é pela atuação das monções sobre o Nordeste brasileiro. Monções no Brasil, não, né, pessoal? Monções Ásia, principalmente na Índia, é isso? E no sul, e no sudeste asiático. E aí, vamos marcar qual? Opa, cara, a caneta aqui. Questão A. Então, apesar de ser um elemento originado pela questão natural, né, pela própria natureza, o manejo adequado, como a questão coloca aqui em si, é pela questão do manejo inadequado dos seres humanos com o meio natural, certo? E para finalizar, eu acho que só tem essa questão aqui, a gente iniciar capitalismo. As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar 3 caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A água, quando cai, né, na chuva, ou ela evapora com o tempo, lógico, ou ela escoa para áreas mais baixas do relevo, ou ela se infiltra no solo. Então, a relação entre essas 3 possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades, quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente depende de vários fatores, não é isso? Como clima, morfologia, tipo de relevo, né, do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica, constituição das rochas, certo? Então, para que isso aconteça, em determinadas áreas do globo, do planeta, do Brasil, a gente vai depender de quê? Para que ela evapore imediatamente, para que ela se infiltre imediatamente, para que ela escoe imediatamente, né, para outras áreas mais baixas. Tudo isso é uma conjuntura, como a questão do clima que fala aí, a morfologia, o tipo do relevo, né, do terreno, a quantidade ou não quantidade de plantas, né, de vegetação, de florestas, e a própria constituição do solo, né, a litologia do solo. Então, a preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para o quê? Ou seja, se a gente deixar a área vegetal preservada, isso vai interferir em qual processo? Tanto evaporação, com infiltração, com escoamento. É isso? Então, isso vai contribuir para o quê? O efeito acondicionado para a decomposição do relevo, para a redução da evapotranspiração. Pelo contrário, se tem muita floresta, há muita evapotranspiração, né? Se tem muita água retida, há muita evapotranspiração. Contenção do processo de erosão, uma área, senão vai para fora, uma área, né, que tenha muita formação vegetal, quando a água da chuva cair nessa área, nessa região, vai fazer com que o solo ele não sofra muita erosão. Diferentemente de áreas nuas, né, áreas totalmente nudas de florestas, né, quando a chuva bate e cai, essa água não vai ficar retida ali naquele local. Ou ela escorre, ou ela se infiltra, ou ela evapora essas 3 coisas rapidamente. É isso?
E quando isso acontece, o processo de erosão, ele aumenta. D. Desaceleração do intemperismo químico. Sabe que isso acontece? Se a gente preservar a cobertura vegetal, vai haver uma desaceleração do intemperismo químico, ou não? Ou contribui para a deposição de sedimentos no solo. O efeito psicológico, bocejamento. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Então, quando a gente preserva uma área com cobertura vegetal, que são árvores, a água da chuva, ela vai escorrer, primeiramente, logicamente, pelas folhas, né, das árvores, vão escorrer lentamente até o solo, fazendo com que essa água fique retida por mais tempo nessa área aqui. Ela pode até escorrer para as mais baixas, ela vai infiltrar também o lençol freático, ela também vai evaporar. Só que tudo isso de maneira mais lenta. E se é de maneira mais lenta, isso, ela vai conter o processo de erosão. Porém, essa questão aqui que fala do intemperismo químico, o desgaste do solo, né, das rochas, nessas áreas recobertas de florestas, não vai ter nenhuma desaceleração, nem vai ter também uma aceleração. O intemperismo químico vai acontecer de forma natural. Quando a gente fala que a natureza segue seu rumo, a natureza segue seu caminho, quer dizer que ela está fazendo tudo no seu tempo, né, no tempo da própria natureza. Então, não há, nesse caso, desaceleração do intemperismo químico, nem também há uma aceleração desse intemperismo químico. Beleza? Pessoal, nós acabamos de concluir nosso estudo de climatologia. Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa para falar, para dizer? A gente já pode ir para nosso próximo conteúdo. Sem dúvidas. Aula show de bola. Ainda não acabou, não. Pode ficar ruim. Não é elogiar agora, não. Vamos ver aqui. Raimundo, vai demorar para você comer. Não vou mais elogiar as suas aulas, viu? Não vou mais elogiar depois dessa. Daqui a pouco você come, Raimundo. Raimundo, atrás de comida, viu? eu não sei não, viu? Elogio bom. Vou compartilhar, fazer aquele processo de novo. Está aprendendo. Acho que é isso aqui. Estão vendo, pessoal, aí? Tá passando? Sim. Agora sim, Paulo, tá aparecendo. Oh. Prefiro, quanto tempo já de aula? Diga aí, só para eu ter uma noção. Bom, aqui ainda não Estamos apareceu. perto de 1 hora. Oi? Estamos próximo a 1 hora. Pronto, vamos faltar uns 5 minutinhos assim para parar, você diga que... Pronto, aviso sim. Dá para fazer aqui alguma coisa. Aviso sim. Então, pessoal, vamos lá. Nessa parte já vai entrar a geopolítica, e quando a gente fala em geopolítica, né, aquela área da geografia, vai tratar sobre todo o panorama político em si mundial. Oi. Aqui ainda não está apresentando, só está a apresentação Paulo Dantas. Não apareceu ainda o conteúdo. Apareceu para ninguém ainda? Eu acredito Aqui que ela deve estar apareceu no carregando ainda, Paulo. Não me apareceu. Alguém está com esse problema ainda, não? Além dele? Vou fazer novamente o processo para ver se dá certo, tá bom? Vamos olhar aqui.
Ah, voei. Ih, rapaz. Vai ser uma propaganda aqui. Que negócio é isso? Agora vai. Agora. Paulo, coloque para compartilhar. Oi? A gente tá vendo só a tela do PowerPoint. A gente não tá vendo ela compartilhada em tela cheia. Para a apresentação, vou abrir novamente para ver. Agora foi? Deu certo? Tá chegando. Foi. Aqui deu certo. Para vocês, como é que estão, galera? Aqui deu certo. E também deu certo. Né? Eu mandei uma foto para você, Jeff, mostrando como é que está a situação. Tá ok, Olha aqui, pessoal? né? Todo mundo aí? Tá com problema? Lá tá compartilhando ainda. Lá tá chegando ainda o compartilhamento, Paulo. Provavelmente falando, dá para chegar ou não? Só falando, dá certo? Lá tá aparecendo só a sua foto, Paulo, do Deadpool. Ô, rapaz. Essa foto foi o menino que botou. Meu herói de infância. Eu vou sair aqui e entrar de novo, para ver se dá alguma Pronto. coisa. Passa aí, Raimundo. É só Raimundo o problema, né? Ou mais alguém ainda tá? Jefinho, tá Paulo, vendo? vocês aí falando, pode falar. Pode ir iniciando. Como Pronto, tá gravando a aula, qualquer coisa, pronto, ok. eles revêem essa parte finalzinha. Pronto, pessoal. Então a gente está falando aqui, né? E essa parte, evolução do capitalismo, que é como o sistema mundo, né? É justamente o sistema, não só econômico, mas economicamente falando, ele vai abarcar, vai adentrar também na esfera tanto social como também cultural. E principalmente cultural, como a gente estava falando no início da aula, que direta ou indiretamente vai influenciar nossa maneira de se alimentar, nossa maneira de vestir, né? Nossa maneira até de falar, não é isso? Nossa maneira de pensar. Isso indiretamente, sem a gente perceber, na maior parte das vezes, que a gente está dentro de um sistema que às vezes a gente nem sabe até onde ele vai influenciar nossa vida, né? Tanto pessoal, como social, como econômica, e às vezes até amorosa, é isso? O sistema é cruel. Então, o sistema capitalista, ele é estudado numa vertente da geografia chamada geopolítica. E como eu estava falando, é uma área, né, da geografia que vai se portar, vai abarcar com toda essa problemática política do mundo. E quando a gente fala em política, vocês não vão esquecer que a política, ela, logicamente, é quem vai dominar o mundo, vai dominar tudo, ela está alicerçada numa questão ideológica, que essa ideologia vai se remeter ao tipo de produção, ao meio de produção daquela sociedade, no caso, a sociedade hoje, é a nossa grande aldeia global, e que vai influenciar, além dessa questão de sistema de produção mundial, o sistema de como vai interferir na vida das pessoas ao longo do mundo. Tudo isso para visar o lucro, certo?
Então, a partir do capitalismo, tudo isso gerou-se, né? Também o seu rival, o socialismo, que vai estar mais para frente, na Guerra Fria, e pós-Guerra Fria, a globalização econômica, fazendo surgir, assim, pós-Guerra Fria, uma nova ordem mundial. Beleza? Só aqui alguns fatos, e o que você já sabe, mas a gente vai revisar com vocês, é isso? Então, os sistemas, só nosso foco mesmo, né? Dos vários sistemas econômicos, sociais, políticos, culturais que existem, a gente vai separar aqui somente o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, porque é o que nos domina, o socialismo é que dominou alguns, né? Não deu muito certo. Então, pessoal, esses dois sistemas antagônicos, mortais, inimigos mortais, como o Corinthians e o Palmeiras, o cachorro e o gato, né? Como o Batman e o Coringa. Então, esses inimigos mortais têm grandes diferenças com relação à sociedade, à economia e o tipo de propriedade, certo? Então, o capitalismo, socialmente falando, ele vai gerar a classe social dividida em duas, né? A burguesia, que é a classe rica, né? Quem tem dinheiro, quem detém os modos e meios de produção, e a classe assalariada. Notem, assalariada e não escrava. Beleza? A classe social, burguesia e assalariado, ou proletários, como chamam os socialistas. No socialismo, quando vocês pegarem a prova do Enem, vocês não esqueçam jamais, socialismo é o socialismo que ele vai tratar, o socialismo real. Foi o socialismo que existiu em Cuba, que não está existindo, né, mas parece que já está acabando. O socialismo que existe e perdura na Coreia do Norte, o socialismo que existiu na antiga União Soviética, né? E alguns países africanos, como Angola, né, e Moçambique. Portugal também, na década de 70, salvo engano, houve também. Okay? Então, em alguns países também, na China, como acontece até hoje, comunismo, socialismo. Então, quando chegar no Enem, aliás, vocês se depararem com esse termo, socialismo, vocês não vão se atentar com o socialismo científico ou com o socialismo utópico, certo? Vão se atentar para o socialismo que existiu e existe ainda no mundo, o socialismo vivido, que não tem nada a ver com o socialismo científico criado, né, por Karl Marx e Friedrich Engels, é isso? Nem com o socialismo utópico, socialismo sonhador, mais filosófico, mais metafísico, né, de Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, esses outros aí, certo? O socialismo real. Nessa realidade, diziam os comandantes desses países que a sociedade era totalmente igualitária, não havia divisão em classes sociais. Todo mundo era legal, todo mundo vivia bem, todo mundo ganhava mais ou menos igual a todo mundo. Então, todo mundo era funcionário do governo. Não importa a sua profissão, eu sou médico, sou professor, sou um policial, sou um veterinário, sou um pedreiro, todo mundo é funcionário do governo. Cada um tem sua função, mas todo mundo vai ganhar basicamente igual, né? Segundo o que era pregado na União Soviética, enfim, né? Em Cuba, nos países que tiveram socialismo real, certo? Como é o sistema econômico no capitalismo? O capitalismo ele é regido pela economia de mercado. O mercado é a oferta do produto, é a procura do seu produto que vai fazer com que as balanças comerciais, exportações, importações dos países cresçam ou diminuam. Então, quem vai ditar as regras
não é o Estado, é como no socialismo que a gente vai falar daqui a pouco. Quem vai ditar as regras é o mercado, é o comércio, é a indústria, é a produção de bens e serviços, certo? Que é justamente comandada por pessoas, no caso particular, né? Por motivação privada, pela privatização da economia. Então, quem vai ditar as regras do jogo, do capitalismo, é justamente a sociedade privada. Isso é um dono de uma grande indústria, é um dono de um grande comércio, enfim, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Economia totalmente privatizada. Quando a gente fala em privatizar, logicamente, vocês vão atenar para tudo aquilo que não pertence ao Estado, e sim ao seu povo. E no socialismo? Quem vai ditar as regras é o Estado. O Estado, o país. O país vai dizer o que você, funcionário do governo, pode ou não produzir. Certo? Então, quem vai dominar a economia socialista, no socialismo real, era o Estado, através de planos, né, chamado economia planificada. O Estado, o exemplo, acontecia muito na União Soviética, vai ver a Guerra Fria. Durante 3 anos, a agricultura vai plantar e colher somente trigo. 3 anos, 5 anos só de trigo. Aí depois disso aí, não, vamos agora plantar só arroz, produzir só arroz. Então, os arrozais lá, certo? As indústrias vão produzir somente automóveis. Era só automóvel durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Enfim, o Estado era quem, não desse que eu estou falando, eu estou só exemplificando assim, a grosso modo, para você entender. Né? Então, o Estado era quem ia determinar o que se produzir e o que não se produzir. Então, que praticamente não existia essa privatização, não existiam empresas privadas. Todas as empresas, no socialismo real, pertenciam ao Estado, eram empresas públicas, certo? Então, o mercado era estatizado. Quem mandava no mercado, tanto na produção, na quantidade, na qualidade do produto, era o Estado, beleza? E para finalizar aqui o terceiro ponto, a propriedade. Então, no capitalismo, a ênfase maior, né? O foco maior é na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, terras, indústrias, serviços, tudo pertencia à propriedade privada, ao particular, tanto a pessoa física como ou a pessoa jurídica, tá certo? Já no socialismo, tudo era nosso, tudo era coletivo, os meios de produção, os tratores, o maquinário das indústrias, os automóveis, tudo era da população. Que conversa bonita, né? Que só ficou mesmo na ideia, certo? No socialismo real. Ok, pessoal? Até aqui essa introduçãozinha dá certo, entendeu? Vamos para frente. Aí já vem uma questão 1. Vamos trabalhar aqui com o conhecimento prévio de vocês. Pelo menos aqui uma fábrica. Salvo engano é da Ford, segunda questão vai trazer para a gente. Vocês vêm aí operários fazendo suas fazer, né? Seu tipo de trabalho. Muito interessante. Toda a questão, a gente falou em geografia, envolve história, envolve sociologia, né? É até um pouco de filosofia que você tem que pensar muito na questão para poder responder. Mas sempre, como eu digo, uma questão nunca ela vem limpa e seca sobre capitalismo, sobre socialismo. Essa daqui, você tem que saber sobre indústria, sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre economia, né? Sobre geopolítica. Vamos ver como é que vocês estão. Por volta de 1914, o empresário Henry Ford cria um sistema de produção conhecido como Fordismo. A gente vai estudar Fordismo, Taylorismo, Volvismo, Toyotismo,
tudo na aula de indústria, que será a próxima. A gente acaba esse conteúdo aqui. Que propõe o esquema fabril massificado, fabricação em massa, massificado em grandes quantidades, fazendo com que barateie o produto fique barato. Vou ligar aqui, eu vou descarregar o computador. Então, produção em massa, produto fica barato, né? Diminuindo os custos da produção. Ou seja, você produz... Vamos fabricar aí 1 milhão de canetas pretas. Eita, caneta preta, então caneta preta. Você não pode produzir uma caneta preta com um detalhe azul, porque senão já vai alterar o preço do produto. É isso? E nem você pode produzir uma caneta azul com um detalhezinho preto. Vai alterar o preço do produto. Então, era melhor para a indústria fordista produzir ou só caneta preta ou só caneta azul, certo? Produto único, que iria diminuir assim os custos de produção. Para tanto, o Fordismo adota uma base de fabricação ilustrada pela imagem anterior, conhecida historicamente como... Eita, essa daqui, quem estudou Fordismo mata, né? A fábrica da Ford, e está perguntando justamente como era conhecida esse tipo de fabricação. Produção enxuta. O que é enxuto não é molhado. O que é enxuto, com relação aqui, pessoal, à indústria, à economia, produção enxuta, ela é aquela produção que não é massificada, que não é em grande escala. Ela é uma produção limitada. A grosso modo, limitada. Quando se falar em produção enxuta, na prova do Enem, vocês se atenem para o toyotismo. Ok? A gente vai falar na aula de industrialização. Estou aqui só pincelando. É a linha de montagem, é a alienação do trabalho. Karl Marx, né, no Capital, dizia que a alienação vem através da mais-valia. Mais-valia é todo bem, né, todos os valores que o proprietário, né, o grande capitalista, o senhor privado, né, o burguês, tem para ser utilizado em sua economia. É isso? Então, você tem uma fábrica e compra maquinário, aquele maquinário, né, faz com que aumente o patrimônio de sua empresa. Isso é chamado de mais-valia. A mais-valia, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Mais-valia, outro termo aqui para vocês. A mais-valia é a parte que não é paga ao trabalhador no grande processo de produção. Certo? A parte que não é paga para o trabalhador no processo de produção. E nesse processo de produção é onde acontece a alienação do trabalho. Que é isso? É o trabalhador não saber o que está produzindo, não saber, na realidade, por quanto ele é pago por aquilo que ele é produzido. Então, a mais-valia é a parte financeira, monetária, que o capitalista se apossa, né, e não repassa para o trabalhador. Quando é que ela é absoluta? Quando, geralmente, só grosso modo aqui, explicando a vocês por cima, se aumenta a carga de trabalho e não aumenta o salário. Certo? Então, por exemplo, só um exemplo. Eu tenho uma empresa, tenho uma indústria,
Isso aconteceu muito na primeira Revolução Industrial, onde tinha muitos desempregados, né, tinha muita mão de obra, e o senhor capitalista precisava para trabalhar na sua empresa, né, na sua fábrica. Então, como tinha uma demanda muito grande no mercado por trabalho, o capitalista ele fez com que se pagasse um trabalho, se pagasse um salário reduzido, é isso? A partir daí já começou a mais-valia dele, antes de ele começar a trabalhar, o trabalhador. Então, naquela época, hoje em dia, um trabalhador normal, né, no Brasil, salvo engano, eu acho que ainda é 40 horas semanais que ele tem que trabalhar. Segunda a sexta, que dá 8 horas por dia, não é isso? Realmente o cara trabalha 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Segunda a sexta, dá 40 horas por semana. Né? Então, naquela época da Revolução Industrial, no início, o trabalhador por dia chegou a trabalhar, pasmo, 16 horas por dia. Isso daria quanto por semana? Deixa eu ver aqui bem ligeirinho, que eu sou ruim de matemática. Só 5 vezes 16. Ele trabalhava o dobro disso, né? Olha aí. Ele trabalhava 80 horas semanais. 80 horas semanais. Diga aí. Aí foi melhorando o negócio de sindicato, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Enfim. Chegou uma época que, quando não tinha essa sociedade organizada, né, a classe trabalhadora organizada por sindicatos, trabalhava 10 horas por dia. Hoje é 8. Então, 2 horas, é isso? Hoje são 8 horas por dia. Então, 2 horas a mais, o trabalhador, por exemplo, naquela época na Inglaterra, trabalhava para o capitalista. Então, essas 2 horas que o trabalhador produzia para a indústria, produzia para o capitalista, era a mais-valia. Porque essas 2 horas a mais trabalhadas não vinha no final do mês, como hoje vem, né? Hora extra, adicional noturno, né? Não tinha nada disso, insalubridade, não tinha nada disso, não. Trabalhou, se achasse ruim, a fila do desemprego estava grande, certo? Então, assim, a mais-valia absoluta. Com o passar do tempo, o capitalismo começou a melhorar-se, estruturalmente falando, né? Começou a comprar maquinários, equipamentos mais modernos, na medida que iam inventando, né, a Revolução Industrial. Então, houve a substituição do homem pela máquina. Então, quando o homem foi substituído pela máquina, entrou aí a mais-valia relativa. Okay? Enquanto uma máquina, por exemplo, nessa indústria de montagem aqui, hoje um robô, por exemplo, né? Um robô sozinho faz o trabalho de 50 homens em 1 hora. Então, o capitalista ganhava tempo, né? Ganhava produtividade e deixava um bocado de gente desempregada. Então, uma máquina somente, numa empresa, numa indústria, fazia o trabalho de 20, 30 homens, ia precisar só de 1 ou 2 ou 3 para dar manutenção e ficar fiscalizando se aquela máquina, se aquele robô estava trabalhando direito. Então, quando acontece, só a grosso modo, para vocês entenderem, quando acontece a substituição do homem pela máquina, aí não esqueça na prova do Enem, se referindo à mais-valia relativa, beleza? A questão D, voltando aqui à questão da linha de montagem que a gente viu ali, da figura. Está se tratando da mão invisível do mercado. E a D, jaula de ferro da racionalidade. Nada a ver, né, pessoal? Então, está falando aqui, pessoal, da linha de montagem. Então, Henry Ford, ele criou a teoria chamada Fordismo, né? Ele aperfeiçoou de Taylor, né? Aí o Taylorismo, que foi o idealizador dessa produção em massa, e Henry Ford foi quem botou em prática, pela primeira vez, né, oficialmente, historicamente falando, as suas teorias, ok? Então, ele incrementou, Henry Ford, a linha de montagem, né?
Justamente aquelas esteiras rolantes. A esteirazinha vinha, tinha essa peça aqui, né? Aí esse primeiro trabalhador, um exemplo, colocava um parafuso, aí esse segundo aqui arrochava o parafuso, esse terceiro martelava alguma coisa, e por aí, cada um fazia uma função específica, certo? Então, essa linha de montagem, segundo Ford, fez com que aumentasse o seu tempo, né? Diminuísse, aliás, o tempo e aumentasse a sua produtividade. Então, nesse caso aqui, foi a linha de montagem. Se tivesse perguntado qual tipo de mais-valia, era essa. Era mais-valia relativa. Ok? E aí, Jefinho, como é que a gente tá? Questão do tempo. Agora estamos estourados. Estourado? Pode finalizar, pode finalizar. Pronto. Eu não botei, não. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Rapaz, toda vez esse bicho. Mas olha aqui. Nenhuma dúvida? Ou vocês entenderam tudo e não entenderam nada? Entendemos. Tudo ok com vocês? Tudo bom? Tudo certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida pode procurar. Privado, lá no grupo, no cursinho. Beleza? Então, tenho todos